Autismo, como identificar? Gente, eu vou falar por mim, pela minha experiência e desconfiando desde a adolescência até a vida adulta, até porque quando eu era criança, eu não lembro de muita coisa e não sei de muita coisa, até porque minha mãe também não sabia no tempo, né, como era isso, enfim. Pelas coisas que a minha mãe me fala, na minha infância, eu sempre fui uma criança extremamente apegada à minha mãe. Ela era minha pessoa conforto, sabe? Sempre que ela saía, gente, era um escândalo, era um show, era uma dor que eu não sei explicar. Então, assim, um dente, quando eu perdi um dente, eu cheguei a ter uma crise tão grande. Eu não chorei na hora de arrancar um dente, eu chorei depois que eu vi que estava faltando algo em mim, que foi exatamente quando eu tinha uns 6 anos de idade. Eu morava até em Manaus nesse tempo, e ela precisou arrancar meu dente. Quando eu vi que eu tava sem dente, gente, eu surtei. Sabe o que é surtar? Eu peguei um cabo de vassoura e saí quebrando, assim, tipo, tacando no chão, sabe? Com ódio mesmo que eu tinha perdido meu dente. Então, assim, foi algo que foi quebrado, né? E era normal, é normal a criança perder o dente, troca de dente, enfim. Só que eu não entendia. Eu tive um atraso muito grande no meu aprendizado. Gente, eu vim descobrir que o meu nome era Liviane no 6º ano, tá? Na 6ª série. Então, assim, isso daí você já tira. Ah, mas como tu respondia a chamada? Eu respondia, mas eu nunca tinha parado para pensar que o meu nome realmente era Liviane, sabe? Até que um dia eu cheguei para a professora e perguntei: tia, por que eu respondo esse nome? Ela disse: porque é o seu nome, entendeu? Só que tem um porquê disso. Desde criança eu sempre tinha um apelido, né? Eu sempre tive um apelido, que o meu apelido é Lili. E todo mundo sempre me chamou de Lili. Então eu acho que na minha cabeça o meu nome era esse, né? Enfim, minha mãe disse que eu também tinha muita dificuldade em entender as coisas. Vamos lá, ela ia me ensinar o A, E, I, O, U. Ela acabava de me dizer: Lili, essa aqui é a letra A. Aí dizia A, E, I, O, U. Ela acabava de me perguntar qual é a letra A. Eu apontava para qualquer letra, menos para a letra A. Então daí a gente já tinha certos tipos de dificuldade, né? Só que a gente nunca parou para prestar atenção. Eu mesma vim ver os meus sintomas depois dos 12 anos de idade, certo? Que foi quando eu criei mais consciência, que eu via, né, as atitudes que não eram compatíveis com as atitudes de outras pessoas, de outros adolescentes. Eu não sentia falta, como que eu posso dizer? Eu sempre dizia às minhas amigas, né, e às pessoas que estavam perto de mim: eu não vou sentir sua falta se você deixar de ser minha amiga. Então, assim, eu tenho e tinha um desapego muito grande, né? Até hoje eu tenho. E por mais que eu ame muito aquela pessoa, se a gente se afastar ou desapegar, parece que a gente nunca se conheceu, entendeu? Então, pra mim é super fácil, tipo assim, a questão do desapego. Outra coisa também, eu sempre tive dificuldade com coisas demoradas. Tanto prova, se eu visse que uma prova era muito grande, né, eu surtava, eu chorava, eu não conseguia fazer. Se tivesse o mínimo de barulho também, eu começava a chorar, me incomodava, eu não conseguia fazer a prova. Quando eu ia tomar medicação nos hospitais, se eu tivesse visto que eram muitos tubos, eu não aguentava tomar. Eu arrancava o acesso e saía para ir embora. Ninguém me segurava, minha filha, para terminar de tomar esses remédios. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu sempre fui uma criança trabalhosa, mas eu era uma criança boa também de se lidar. Eu não era preguiçosa, eu não mexia nas coisas dos outros, eu obedecia minha mãe, né? Minha mãe falava: vamos mais comigo. Eu era boazinha de se criar, mas eu tinha os problemas que faziam com que eu não fosse uma criança 100%, né? Foram pequenas coisas que a gente foi juntando, que um dia eu parei para pensar e disse: gente, isso não é normal, não tem como eu ser uma pessoa normal, né? Eu acho que quando eu cheguei lá no ensino médio, a minha coordenadora, a minha coordenadora foi a primeira que prestou atenção. Ela me observava, tipo assim, eu acho que ela tinha esse cuidado com todos. E quando ela chegou pra mim, eu fiquei bem surpresa. Ela disse: Liviane, eu acho melhor você procurar uma ajuda, um psicólogo, alguma coisa para que você possa conversar, para que você possa, enfim, né, tentar
desopilar a mente. Só que a gente não sabia que era algo sério, mas por que que ela me ofertou de eu ir para o psicólogo? Eu dormia muito nas aulas. Assim, o meu interesse era baixíssimo. E eu tomava medicação escondida de controle para que eu conseguisse me sustentar na sala de aula, assistir a aula, né? Então, assim, eu não sei como eu passei todos esses anos, para ser bem sincera, porque eu perdia muitas aulas porque eu estava dormindo e eu me sentia muito cansada, gente. Eu me sentia tão cansada que eu não conseguia prestar atenção. E poucas coisas me faziam prestar atenção. E eu aprendia tudo diferente. Eu tinha que estar mexendo, eu tinha que estar conversando. Porque se eu ficasse prestando atenção somente naquilo, na aula que estava sendo ofertada, que estava sendo oferecida, eu não conseguia penetrar na minha mente, né? Eu não conseguia entender, enfim. Eu tinha que estar conversando. Porque para mim, quando eu estava conversando, eu conseguia entender o que a professora estava falando, ou então desenhando, ou então fazendo alguma coisa, né? E como a gente não sabia no tempo que eu era autista, se tornava que achava que era apenas desinteresse mesmo, né? Só que eu me frustrava muito porque eu não aprendia. Tipo assim, eu me revoltava, eu não queria estudar, tipo assim, eu cheguei a um tempo que eu digo, pra que eu vou estudar se eu não entendo nada? Se eu não consigo entender nada, nada entra na minha mente. Né? Além do autismo, eu também tenho o TDAH, que já ajuda mais ainda nessa falta de interesse pelas aulas, né? Aí, gente, chegou o período que a gente foi realmente atrás, que foi o período onde eu comecei a me empregar, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, né? Quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu tinha dificuldade de permanecer, né? Era muito difícil começar um trabalho novo, muito. Assim, o sofrimento até hoje ainda é. O primeiro que eu entrei foi numa fábrica de sapatos que tinha aqui na minha cidade, que tem, né? E eu só consegui permanecer por conta que tinha uma pessoa que eu gostava muito e que ela me acompanhava, que ela também fazia comigo. Então ela era o meu suporte lá, entendeu? Só que findou que eu saí primeiro que ela, eu consegui ficar só 7 meses. E era só meio período, gente, era um sofrimento, assim, enorme pra mim. Porque faltava no passar. Eu me sentia muito cansada. Por quê? Porque tinha muito estímulo, tinha muita gente, tinha muito barulho. E isso acabava me consumindo bastante, né? Aí eu passei 7 meses. Depois passei um período sem procurar trabalho, né? Aí quando foi em 2023, eu me empreguei na Boticário. Passei 2 meses só, gente. Eu amava trabalhar lá. Bonita, cheirosa, né? Porque lá a gente só trabalha bonita e cheirosa. Eu amava. Fazia vídeos, era tudo pra mim. Só que quando a minha gerente saiu, sempre tem alguém, gente, pra me ter um apego. Eu tinha uma gerente que ela era maravilhosa. Quando eu chegava, que ela via que eu tava baixo astral, ela, bora levantar, vamos sacudir, porque a gente tem que bater meta. Tipo assim, uma pessoa maravilhosa, nunca vou esquecer, sabe? E aquilo me dava uma motivação para conseguir trabalhar. Só que quando ela saiu, pronto, quebrou toda a minha rotina, quebrou, né, o que já era certo. Aí eu me desanimei total, depois que ela saiu e eu acho que eu fiquei uns 2 meses por aí e apareceu uma outra oportunidade, né? Pra eu, pronto, vou botar uma pedra aqui e vou sair daqui. Que foi para uma clínica de estética, da cunhada de uma amiga minha. Fui para essa clínica, passei 3 meses, se eu não me engano. Né? Passei 3 meses, a dona era muito difícil. Era bom, né? Era um ambiente tranquilo, era um ambiente calmo. Eu acabei tendo problemas com a dona, acabei tendo problemas com o médico que atendia lá também. Então, assim, foi algo que me saturou muito, me magoou muito, né? E eu resolvi sair. Aí passei um bom período sem trabalhar de novo, né? E me empreguei, deixa eu ver se... e antes de ir para Boticário, eu tinha conseguido um emprego também em uma promotora de crédito, que a gente fazia empréstimo, dava crédito, enfim. Passei um mês, fechou, não deu certo. Aí eu saí, consegui ir para Boticário e depois fui para essa clínica e finalizei. Não fui mais para canto nenhum, fiquei atendendo em casa, porque eu também tenho um técnico além de ter o técnico em enfermagem, eu tenho um técnico em estética, né?
e comecei a fazer os meus atendimentos em casa. Só que os meus atendimentos em casa eu fazia desde o dia 21. Por quê? Porque eu conseguia controlar aquilo, sabe? Eu tinha os meus dias, hoje eu vou atender, hoje eu atendo. Eu tinha as quantidades de pessoas, hoje eu vou atender tanto, depois eu atendo tanto, e assim, eu tinha um controle, né, do quanto eu aguentava. Depois de tudo, né, depois desse bastante tempo, eu trabalhei, por último agora, passei 4 meses numa clínica, né, tinha ultrassom, tinha coleta, eu era responsável pelo laboratório da coleta. Gente, amava, assim, tinha o meu coração. Pela manhã, só que quando chegava pela tarde, porque eu tava com muito hiperfoco nas veias. Então, assim, eu amava, quando chegava uma pessoa que eu via que a veia era difícil, chega meus olhos brilhavam, porque era algo diferente, era um desafio diferente. Então, nós somos motivados por desafios, por adrenalina, por coisas que nosso corpo, sabe, precisa de estar se motivando direto. Só que no dia a dia a gente não tem. Passei esses 4 meses, né, lá, e no começo foi bem difícil aceitar o jeito da minha gerente, porque pra mim é muito difícil entender que cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito, e eu não entendia que as pessoas não eram igual a mim, sabe? Então eu passei a aceitar, né, passei a me entender com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, a gente só precisa ter acesso a ela, sabe? Porque ela é uma pessoa mais rígida, mais dura, é mais fechada, mas quando a gente consegue ter acesso a ela, a gente vê com outros olhos, né? Então, assim, meu patrão, meu Jesus, só Jesus mesmo, porque ele era maravilhoso, né? Me dava total assistência. Eu falei toda a situação, né, pra ele, quando foi no dia de me contratar, ele me contratou, mesmo sabendo de todas as dificuldades, me deu uma oportunidade, sou muito grata. E comecei a adoecer, gente. Comecei a adoecer com uma bactéria que desenvolveu na H. pylori. Eu estava num período que eu estava tomando muito café, eu estava tendo muito estímulo, eu precisava atender, tipo assim, eu dava tudo de mim, sabe? Eu nunca atendi um paciente meu mal, nunca, sempre com um sorriso no rosto, começava, finalizava o atendimento independente, eu estava ali dando o meu máximo, sabe? Aquele mestre que a gente realmente bota a máscara, só que eu chegava em casa acabada. Meu marido já sabia que eu precisava de, eu acho que umas meia hora para ele poder falar comigo, porque quando eu chegava, se ele já viesse falar comigo, eu ficava assim numa zona de estresse, sabe, que só Deus. Mas aí foi nesse período, né, de tudo, que eu acho que eu fugi de algum assunto, mas vocês me desculpem, eu vou voltar. Enfim, nesses períodos de trabalho, né, quando foi em 2023, ainda em 2023, que eu vi que eu tinha dificuldade de ficar nos trabalhos, eu procurei uma profissional, né? Para entender a minha vida, para entender quem eu era, para entender tudo que eu estava passando, enfim. Procurei em 2023, não procurei para saber se eu era autista, nem passava na minha cabeça, né? Não passava na minha cabeça que eu era autista. Eu achava que eu só tinha algum problema de ansiedade ou qualquer outra coisa. Só que em meados de 2023, né, eu procurei a profissional pra gente procurar entender o que eu tinha. Eu nunca imaginei que eu ia ser autista, né? Porque eu não imaginei, isso realmente eu não imaginava, né? Não passava na minha cabeça. Eu achava que eu tinha qualquer outra coisa, que eu era ansiosa, qualquer outra coisa, menos isso. E a gente foi pesquisando, foi estudando desde a minha infância, ela foi procurando, foi fazendo testes e mais testes. Não foi algo assim de cara, sabe? Foi algo que foi aprofundado e estudado mesmo. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, né, desse tratamento, dessa pesquisa, ela deu meu laudo que eu era autista, tenho ansiedade generalizada, e também a psiquiatra que eu faço acompanhamento no CAPS também deu que eu, né, várias outras coisas também. Eu sou borderline, eu tenho ansiedade generalizada, eu tenho depressão crônica e sou TEA, né, e TDAH, 5 coisas. Tu imagina como é que eu sobrevivo, gente, eu não vivo. Eu tava até chorando ontem, né, bem triste, porque eu realmente sobrevivo. Então, assim, foi assim que eu descobri, né, que eu sou TEA. Depois de pesquisar, depois de ver como minha vida era uma vida bem bagunçada, eu resolvi ir atrás e foi assim que eu cheguei nesse ponto de descobrir. Se você conhece alguém que tem alguns sintomas parecidos ou que
tá procurando algo, deixa aqui, ou se você também é assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Deixa o like se você gostou e quer mais desses vídeos. E é isso, até a próxima!